Levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Deus, a oportunidade que temos de meditar na tua palavra. Nestes dias que temos vivido, ó Deus, contamos com ela para o nosso ensino, consolo, orientação e direção, ó Deus. Fala conosco nesta noite, ó Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podeis tomar assento, irmãos. Nesta noite, nós queremos meditar nesta palavra com os nossos irmãos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que as bênçãos espirituais e também as bênçãos, as bênçãos materiais, circunstanciais desse tempo, que são prometidos àqueles que têm fé em Deus. Jesus disse para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, quando nos deparamos com esse texto, que o título do Salmo 46 não é inspirado na realidade. O título é A Fé Perfeita em Deus. Um salmo dos filhos de Coré, das famílias que eram levitas em Israel, na época em que viveu o rei Davi. Meus amados irmãos, mas esse salmo ele traz para a gente, representa bem esse título, que seria a fé perfeita em Deus. Para começo de conversa, o teor do Salmo nos traz algumas informações que no verso de número 2 ele diz: nós não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Esses dois versos, melhor dizendo, ele nos traz uma realidade um pouco conturbada, representam talvez crises, desafios, instabilidade. Se tem uma coisa que é mais instável do que o mar, o mar é totalmente instável. Até as grandes embarcações, as maiores que possam existir, aquelas que fazem transporte de containers, existem muitos que trazem da China para cá atualmente. Mesmo essas grandes embarcações, elas sofrem quando encontram determinadas condições no mar, afundam, perde-se tudo. Então o mar bravio representa bem essa instabilidade da vida. E quando a Bíblia diz aqui, que ainda que nós não temeremos com esta circunstância, a primeira verdade espiritual que eu trago para nós nesta noite é a seguinte: a fé em Deus não vai nos proteger, não vai evitar circunstâncias difíceis na nossa vida, mas quando nós a enfrentarmos, nós temos que fazer como fez o patriarca Jó. Estava tudo bem na sua vida, estava tudo bem na sua família, uma família grande, filhos, prosperidade, respeito, muita riqueza, mas de repente o mar bravio também abateu sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas ele tinha uma fé perfeita em Deus, que era a fé, irmãos, quando ele pode declarar, ele diz isso: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. O que nós vemos aqui, irmãos, é que a fé de Jó fez com que ele, mesmo naquela circunstância difícil, ele continuava crendo em Deus. Aliás, eu quero trazer uma reflexão importante. Qual é a relação que tem entre a fé e a esperança? Fé é aquilo que nos dá a garantia de tomar posse da bênção de Deus, do
Deus no tempo presente. Quando cremos, nós cremos que Deus é poderoso e todas as coisas são possíveis para Deus neste tempo presente que nós estamos vivendo. Mas eu e você sabemos que esperamos bênçãos espirituais, aguardamos também bênçãos circunstanciais, vamos assim dizer, materiais para este tempo, que elas ainda não chegaram. Aí entra o outro aspecto da fé. O outro aspecto da fé chama-se esperança. Porque se a fé traz a possessão da graça hoje, a esperança é a confiança na possessão da graça no futuro. Eu sei que você está esperando algo, eu sei que você pede algo, você tem orado, você tem insistido, você tem pedido ao Senhor muitas coisas, e essas coisas ainda não chegaram. Nem eu nem você sabemos quanto tempo elas vão demorar ainda para chegar, mas você vai dormir sabendo que vem um novo amanhã, e se não chegou hoje, se não chegar durante a noite, amanhã você continua crendo que o Senhor por fim também se levantará sobre a terra. A declaração de Jó é mais uma declaração de esperança, que é a confiança que em algum momento irá acontecer. Porque quem está à nossa volta, quem ele vem nos acusar, ele vem nos questionar, como fez a própria esposa de Jó, você não temes a Deus? Como é que está nessa circunstância? O que a mulher dizia para Jó é o seguinte: olha, a sua fé não está funcionando. Mas Jó responde dizendo: eu não vivo só da fé, eu vivo também da esperança. Porque se não funcionou hoje, eu creio que vai funcionar amanhã. Nós sabemos que a bênção maior e total de Deus ainda está para o futuro. Não chegou hoje ainda, então está para amanhã. É o que diz o apóstolo São Paulo em 1 Tessalonicenses: nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança. Isto é confiança na possessão da graça no futuro. Então, irmãos, ainda que as circunstâncias não sustentem, é isso que acontece. As circunstâncias não sustentam nenhum tipo de fé, porque se você olhar para o lado, você não está vivendo aquilo ainda. Mas saiba que nós cremos que a qualquer momento o Senhor se levanta e Ele age em seu favor, Ele vem até nós, porque a Bíblia diz que Ele vai dizer mais adiante, no verso de número 7, o Senhor dos Exércitos está conosco. Esta é uma certeza importante daquele que tem fé em Deus, é saber que Ele não está sozinho, Deus está conosco. No inglês existe um verbo que são duas letras muito simples, é a letra B e a letra E. É o famoso, pronuncia-se be, como se fosse B-I, mas se escreve B-I-E. E quando se traduz este verbo para a língua portuguesa, é muito interessante, porque o to be significa ser e estar. Dependendo do contexto onde está este verbo e as suas declinações, as suas inflexões, ele vai significar ser e ou vai significar estar. Eu estava meditando que no Salmo 46 apresenta o Deus que é e apresenta o Deus que está. Esse é o Deus to be, vamos assim dizer. Porque o primeiro verso tem uma sentença das mais importantes, e desta sentença derivam todas as outras que revelam, que nos traz o conhecimento de Deus. Porque o verso primeiro diz que Deus é. Deus é. Quando nós vemos Deus se revelando pessoalmente ao profeta Moisés, lá no Monte Sinai, e Moisés recebeu de Deus uma orientação, uma missão: Moisés, você desce o monte, você vai lá falar com o faraó, e você diga para o faraó que eu estou ordenando para que ele deixe o meu povo ir. E Moisés faz uma pergunta básica: Deus, quando eu for falar com o faraó, a que autoridade eu vou me referir? Qual o nome daquele que está me comissionando? Sabe como Deus disse para Moisés? A igreja sabe, você conhece. Deus diz: olha, você diz o eu sou, te enviou. Então você vai lá e diga: louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.
O salmista tinha já essa experiência desse Deus que é, esse Deus que ele conhecia, um Deus que era. E aqui Deus aparece como sendo o nosso refúgio. Refúgio é um lugar que você corre para este, você foge para o refúgio, você escapa para o refúgio quando você está sofrendo um perigo, você está sob o risco, então você foge para este refúgio. E o salmista ele nos revela aqui através desse salmo que Deus é o nosso refúgio. Quando estivermos em risco e em perigo, nós podemos nos refugiar, nos esconder, nos abrigar na pessoa do nosso Deus, porque Deus é. Outros salmos trazem essa revelação do Deus que é. O Salmo 23, este do rei Davi, diz: o Senhor é o meu pastor. O Salmo 27 diz que o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Nós temos um Deus que é. Quando falamos de alguma coisa que é, nós falamos de alguma coisa que existe, nós falamos de alguma coisa que tem identidade. E falamos que Deus é o nosso refúgio. Quando você estiver em perigo, corra para Deus, que Ele vai te abrigar. Quantos nesta noite aqui já correram para Deus? Quantas experiências nós já tivemos na vida que nós só encontramos o refúgio em Deus? Mas alguém pode achar que tipo de refúgio Deus é? Me veio à mente agora quando vocês começam a chover e você está desprevenido na cidade. Alguém pega alguma coisa, né, e coloca para se refugiar da chuva. Quantas vocês já viram isso? Às vezes é uma bolsa, às vezes alguém está. Hoje em dia ninguém usa mais jornal, porque isso é coisa do passado. Mas alguém está com o jornal, ele abre um jornal assim e coloca para se refugiar da chuva. Agora eu pergunto: que tipo de refúgio um jornal, por exemplo, é para a chuva? Imagine ainda se essa chuva for de vento. É um refúgio falho, é um refúgio frágil, é um refúgio que não é perene, que não tem, que ele se sustente por um tempo. Mas na experiência do salmista ele dizia que Deus é nosso refúgio, mas Ele é mais do que refúgio, Ele é uma fortaleza. A fortaleza diz respeito a algum lugar alto. A fortaleza diz respeito a um lugar seguro. A fortaleza diz respeito a alguma coisa que pode, e existe hoje naqueles países, não no Brasil, tem umas coisas lá chamadas bunkers, que são os bunkers, são de fortalezas de concreto, algumas delas subterrâneas, para suportar todo tipo de ataque, até ataques nucleares. Aquilo é uma fortaleza que o homem imagina que possa protegê-lo numa situação crítica dessa. Então ele constrói fortalezas. Os irmãos sabem qual é a terceira coisa mais utilizada, qual é o terceiro material mais utilizado no planeta Terra? Substância, material. Primeiro, o ar. Essa gente respira demais. Água. Sabe qual é a terceira? O concreto. Porque está todo mundo querendo construir fortalezas. Eu quero alguma coisa mais firme. Eu quero alguma coisa que me proteja. Mas nós, como crentes no Senhor Jesus, e crente é aquele que crê. E aquele que crê, ele crê porque tem fé. Nós temos em Deus alguém que é o nosso refúgio. Podemos correr para Ele e nos abrigar. E este não é um refúgio qualquer, ele é fortaleza, e ele é socorro bem presente na hora da angústia. Quando fala de Deus aqui, como aquele a quem nós podemos recorrer, traz três aspectos de Deus só no primeiro verso. Ele é refúgio, posso me abrigar nele. Ele é fortaleza, fortaleza porque eu sei que é um refúgio que basta eu entrar nesta fortaleza, que eu já estou livre de quaisquer preocupações. Não é igual a fábula dos 3 porquinhos? Todos eles se preocuparam em construir um refúgio, mas
construiu um refúgio de palha, o outro construiu um refúgio de madeira. O mais prudente devia ser crente, devia ter ouvido Jesus pregando, né? Constrói a sua casa sobre a rocha, porque sopra o vento, cai a chuva e sobe as águas e ela vai ficar de pé. Ele construiu uma fortaleza, um refúgio que era fortaleza, que ele poderia ficar despreocupado. E assim é o Senhor Deus na nossa vida. Quem encontra o Senhor Deus não precisa procurar mais coisa alguma. Não precisa procurar outros deuses. Não precisa procurar outros abrigos. Tem uma coisa muito interessante que a gente aprende sobre a idolatria. A idolatria nada mais é alguma coisa que o homem constrói para ele viver adorando aquele ídolo. Os irmãos sabem, pelo menos na igreja oficial, a religião oficial do Brasil, em muitos países, o catolicismo, por exemplo, tem um santo para cada dia, não é verdade? E tem um dia também, que é o dia de todos os santos. Mas se nós deixarmos isso de lado, nós formos lá para Atos 17, o apóstolo São Paulo está pregando na praça, em Atenas, na Grécia, no Areópago, que era um lugar dedicado aos deuses, aos ídolos. Neste lugar, o povo grego construiu vários altares com várias divindades diferentes. Quem encontra Deus como refúgio, fortaleza e socorro? Não cheguei no socorro, estou no refúgio e na fortaleza. Então vamos voltar. Quem encontra Deus como refúgio e como fortaleza, não precisa procurar mais ninguém, porque Deus é suficientemente cabal para te refugiar em um lugar seguro, numa rocha firme. Não precisamos de mais ninguém, porque nós temos Deus como refúgio e como fortaleza. Mas quando a gente fala da idolatria, eu citei aqui a questão dos feriados, citei aqui a questão do Areópago em Atenas, de Atos capítulo 17, nós vemos que temos vários altares e vários ídolos. Por que precisamos o homem, nós não, porque temos Deus, mas por que o homem precisa de vários ídolos? Porque eles não resolvem. Porque, como a Bíblia diz, eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem ninguém, têm boca e não se comunica, não fala com ninguém, tem mãos e não se estende para abençoar a vida de ninguém, tem pés, mas não se apressa para ajudar nenhum necessitado. Então a pessoa cria um ídolo, esse aqui não resolve tudo, tanto é que tem o Deus do casamento, o santo do casamento, tem o santo das causas impossíveis, tem o santo expedito, por exemplo, das causas urgentes, né? São Judas Tadeu das causas impossíveis, porque são limitados. Na realidade, os ídolos nada são. Por isso que é o que a gente chama na teologia, a idolatria é inflacionária, porque nenhum deles pode cabalmente atender, resolver o problema do homem. Então eles ficam criando deuses e deuses e deuses e deuses, e quanto mais criarem, vão chegar na conclusão de Atos capítulo 17. Todos conhecem, tinha um altar vazio. Se todos não conhecem, aquele povo idólatra tinha tantos ídolos, e eles não se sentiram confortáveis, não se sentiram seguros, não se sentiram seguros, não se sentiram refugiados em coisa alguma. Então eles imaginaram: olha, ainda não está bom, ainda está faltando, ainda não tenho paz, ainda não sei se vai dar certo, ainda não sei, a expectativa do futuro para mim ainda é uma incógnita. Então vamos fazer o seguinte, eu acho, eles pensaram, deve haver algum Deus que a gente ainda não conhece, que a gente não sabe o nome, que a gente não sabe a forma, que a gente não consegue fazer de ouro, de prata, de barro ou de pedra. Então, naquela angústia deles, falaram: vamos construir um altar e vou deixar vazio. Pode ser que exista um Deus que a gente não conhece, que resolva as coisas, porque todos esses que nós conhecemos não estão resolvendo. Porque se resolvesse, teria paz no coração, se resolvesse, tinha certeza do futuro e da eternidade, se resolvesse,
vivendo com esperança. Colocar o nome deste Deus, pode ser que exista. Escrever ao Deus desconhecido. Mas o nosso Deus, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. E tem um outro aspecto especial do Senhor nosso Deus: Ele é socorro. Socorro presente. Socorro. Sabe o que é socorro presente na hora da angústia? É aquele Deus que está pronto, é o Deus que está perto, é o Deus que vive. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo vivo que se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele está intercedendo pela igreja, a sua igreja, os seus irmãos, os herdeiros com Ele mesmo, de toda sorte de bênçãos espirituais, e Ele é sempre um socorro bem presente na hora da angústia. Que tem muita solução que chega fora de hora. Oh, tem uma solução maravilhosa, mas eu não estou precisando disso agora. Poxa vida, mas seria tão bom, mas não estou precisando. Aí na hora que você precisa do socorro, aí você está só. Na hora que precisa do socorro, você recorre àquele santo, àquele ídolo, e ele não resolve. Acontece muito isso na experiência das pessoas. Muitos que não colocam a sua confiança, não aceitam Cristo como Salvador, não recebem a Deus como o refúgio, a fortaleza, andam em todos os outros caminhos, buscam todos os outros caminhos da religião, das seitas, mas na hora que a coisa aperta, ele falou: irmão, ora por mim lá na sua igreja, porque eu estou passando por isso. Mas por que você não vai falar? A gente não pode falar isso, tem que aproveitar a oportunidade, né? Se fosse alguém mais rude assim, talvez, né? Falaria: mas vai falar com o seu santo lá agora, vai pedir agora lá para o seu Deus, né? Mas a gente aproveita a oportunidade como sacerdotes, como intercessores, como representantes do Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Então nós oramos, nós intercedemos, e Deus, por misericórdia, Deus pela fé do crente, Deus pela fé da pessoa até atende. Deus pela fé de ninguém, se Ele quiser, Ele atende também. Mas o Senhor nosso Deus, nós sabemos que nós podemos contar com Ele, porque Ele é socorro bem presente na angústia. Daí vem a sentença: Ele não apenas Ele está conosco. Ele está conosco. A Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. Os olhos do Senhor contemplam todos os moradores da terra. E diz o texto sagrado que Ele procura os fiéis para habitar com os fiéis da terra. Onde estão os fiéis da terra? Aqui, os fiéis do Senhor Jesus Cristo. Então você sabe que o Senhor Deus está com você. Pastor, mas eu não estou sentindo nada da presença de Deus. Quando eu sinto a presença de Deus, né, emocionalmente, existe até uma manifestação, ou eu choro, ou alguém sente um arrepio, alguém sente calor, alguém fica muito alegre emocionalmente. Sim, são reações emocionais que nós temos, até mesmo quando experimentamos a presença de Deus. Mas há uma coisa que nós aprendemos claramente nas Escrituras: nem sempre, às vezes, essas realidades estarão presentes, sobrenaturais, mas nós sabemos que Deus está. E uma das coisas que eu gosto de meditar e trazer comigo é, mesmo que eu não sinta nada, eu sei que Deus está presente, que Deus está comigo, porque Ele prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E após a sua ressurreição, Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, e Ele estará com vocês todos os dias. Vai consolar, vai ensinar, vai guiar. E se você não está sentindo nada sobrenatural, alguma manifestação ou reação física nesta noite, saiba que Deus é socorro, fortaleza, refúgio, e saiba que Ele não apenas Ele é o Deus que está, Ele é o Deus que está presente, é o Deus que está conosco. Ele está conosco.
Ele está conosco. Quando Elias se escondeu na caverna, fugindo da maligna rainha, esposa de Acabe, uma mulher chamada Jezabel, idólatra, que estava procurando matar os profetas do Senhor, e introduziu na nação de Israel aquela idolatria terrível de Baal, de Acera. Ela mantinha, custeava, patrocinava, estava na folha de pagamento do reino de Acabe, do reino de Israel, 850 profetas de Baal e de Acera. Deus levanta o profeta Elias e leva-os até o monte Carmelo, e lá propõe um desafio, porque o povo já estava em dúvida se devia servir a Deus ou se devia servir os deuses da religião oficial do reino, agora após Acabe casar-se com Jezabel. E nós sabemos dos desafios dos profetas. E Deus, usando o profeta Elias, disse: olha, faça aqui um desafio, façamos 2 altares. Na verdade não foi 2 altares, foi um só, né? Porque Elias usou o altar e eles passaram 4 horas se degradando, se dilacerando, né? Fazendo lá, né, um certo tipo de uma tortura pessoal, e clamando a Baal, clamando a Baal, clamando a Baal. E Baal não respondia, e Baal não respondia. Baal não respondia porque ele não enxergava. Baal não respondia porque ele não ouvia, né? Baal não respondia porque ele também não falava, porque era ídolo. Tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, tem bocas e não falam. Mas o Deus de Elias, que é o Deus Jeová, que é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele ouve, Ele vê, Ele esconde, Ele responde, Ele estende a sua mão, porque a Bíblia diz em Isaías 59, a sua mão não está encolhida, o seu ouvido não está agravado, Ele está pronto sim para atender. E o desafio de Elias era assim: Deus que responder com fogo. E se vocês querem uma evidência, ele não vai falar, né? Ele vai responder com fogo. 4 horas clamando aos deuses falsos. Quando Elias, quando chega agora, vocês estão só se machucando, se degradando, vocês vão morrer tudo daqui a pouco mesmo. Então aproveita um pouquinho de vida que vocês têm. Para de se degradar, de se cortar, de se retalhar. Ele vai lá e conserva o altar dele. Os profetas de Baal fizeram de tudo, né? Subiram no altar, deram voadora no altar, pularam por cima do altar, e nada de Baal respondeu. Elias repara o altar, e com requintes até de, né, com requintes, o seu nome, não vou nem usar nome nenhum, mas ele manda molhar o sacrifício. Ele constrói um fosso em volta do altar e enche de água, para não ter dúvida que aquilo ali não é uma autocombustão. Já ouviu falar em autocombustão? Né? Nesse tempo de inverno muito seco, às vezes você vem pegando fogo assim, em umas montanhas distantes, né? E aquilo ali, quem foi colocar fogo naquela montanha? Às vezes ninguém. É autocombustão. O sol bate, esquenta as pedras, esquenta, esquenta, esquenta. O ar está muito seco, não tem umidade no ar. E aquele calor na palha, daqui a pouco começa um incêndio. O que Elias queria garantir, que não seria nada disso. Não te daremos nenhuma impressão falsa acerca do Deus verdadeiro. Não haverá dúvidas que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Então molha tudo, coloca bastante água. Então quando Elias clama ao Senhor, o Senhor responde do céu com um meteoro, uma tocha, algo inflamado, veio um raio do céu, consumiu o holocausto, consumiu o altar e lambeu toda a umidade e a água do fosso que estava de volta, e o povo teve certeza que o Deus de Israel, o Deus de Elias e o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E este é o Deus do salmista, é o Deus de Elias e é o Deus da igreja. É o Senhor nosso Deus, que Deus é refúgio, é fortaleza, é socorro, e Ele está presente. Ele está presente. O convite do salmista é: venha conhecer este Deus. Aleluia. Este é o convite
no Salmo. Venha conhecer as obras que Ele faz. Venha contemplar. Os irmãos sabem que contemplação é diferente de olhar, é diferente de ver. Contemplação é quando você diz, rapaz, olha, isso aqui é artificial, né? Mas se você olhar, mesmo sendo artificial, se ela reproduz uma planta real, né? Você vai dizer, que maravilha, você está contemplando algo que foi feito, que foi produzido. O salmista falou, vem contemplar as obras que o Senhor tem. Aleluia. Vinde contemplar. E o Senhor tem feito. O profeta Isaías, ele diz o seguinte, né? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? E ele vem dizer para a gente, Isaías, e agora o salmista, ao fazer esse convite, ele vem, esse Deus está presente, este Deus está conosco. E no verso de número 8 ele fala, vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Deus está agindo. Deus está agindo na história. Desde o Éden, Deus está agindo na história do homem. Deus preparou durante toda a história do Antigo Testamento. Deus veio agindo. Nós estamos estudando aqui o livro de Ruth, estamos estudando o livro de Esther na Escola Bíblica Dominical, e nada mais é, o título do trimestre inclusive é esse, Deus agindo na família, mas também é Deus agindo na história das pessoas, Deus executando um plano que foi feito lá antes da fundação do mundo. Deus vem executando um plano, e o salmista convida, vinde contemplar as obras do Senhor. Não aqui, talvez lá no Rio de Janeiro, possa existir crentes que olham assim, mas, meu Deus, como o salmista, Asaf, no Salmo de número 73, eu estou servindo à toa, Deus, eu não estou vendo nada acontecer, sabe, este Deus de Elias, este Deus do Salmo 46, eu não estou enxergando nada disso. O salmista convida, vem contemplar as obras que o Senhor tem feito, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor, Ele é soberano sobre as nações, Ele é soberano sobre a vida das pessoas. Ele diz através do profeta, todas as almas são minhas, a sua vida está nas mãos de Deus. Deus está olhando você, Deus está presente com você, e Deus quer agir na sua vida e fazer obras na sua vida. O que nós precisamos é dar espaço para esse Deus, é nós darmos essa liberdade para Deus. Como diz no livro de Apocalipse, ele diz, estou à porta e bato, deixa eu entrar, deixa eu fazer alguma coisa. Se quebrante, abra a sua vida para mim, creia na minha palavra, me busca. A Bíblia diz, olha, eu serei achado de vós, porque um coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor não rejeita. O convite é quebrante diante de Deus, confie na sua palavra, busque-o incessantemente de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo o teu coração. Você encontrará Deus e Deus agirá na sua vida. Vinde contemplar as obras do Senhor. Quando a Bíblia até diz que Deus trata das nações, Deus cuida das nações, Deus, aqui a Bíblia, o salmista está dizendo, Ele entra em combate, Ele age a nível de nações inteiras, mas Ele age também no nível pessoal, no nível individual. Ele está pronto para agir na sua vida. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o verso 10, o salmista diz, aquietai-vos. A gente fica muito agitado. Quem não lembra da história de Marta e Maria, quando Jesus chegava na sua casa, né? Marta fazia um trabalho muito importante, eu critico Marta, cuidava das coisas, servia o mestre, preparava todas as coisas. Sua irmã Maria se sentava aos pés de Jesus para ouvir Jesus falar. E Marta, muito atarefada, uma vez chegou para Jesus, Senhor,
Se te dá que eu estou trabalhando sozinho aqui, o marido está sentado aí. Jesus responde: Marta, você está tarefada, você está agitada com muita atividade. Tem hora que tem que parar. Há uma lição espiritual quando Jesus chega à beira do mar e vai chamar os discípulos. Tinha gente que estava vindo do mar que não tinha pego nada. Tinha gente que estava indo para o mar. Mas tinha uns discípulos que estavam sentados na praia, costurando as redes. E muitos de nós querendo sair para ir, não é? Vamos para cima, sabe aquela história? Vamos para cima, vamos aproveitar a oportunidade. O negócio aqui é agitado, a partir não perde chance, vamos. Mas às vezes está com a rede furada, está com a rede rasgada. Eu nunca pesquei nem um lambari, magro, não sei o que é pescaria, eu sei que existem pescadores aqui com bastante experiência aqui na região. Eu nunca pesquei nada, mas eu imagino que, não pescar com anzol, com os pescadores, não daqui, lá no Rio de Janeiro, né? Que fica ali parado com o anzol. O peixe chega ao redor. Agora, pescar com rede, né? Pegar a rede, aquilo pesa. Lançar a rede não é trabalho fácil. Também estou falando que não sei, estou usando apenas uma lógica, né? Zé, pega ali o caninho assim. Isso é só da observação. Para ser honesto, eu fui pesquei uma vez só com minha família e meus filhos e foi bastante frustrante a experiência, nunca mais voltei. Mas pegar lá, e tem que ter técnica, né? Tem que pegar do jeito certo, não é pegar aquele bolo, aquele e jogar lá. Só pega, tem o jeito de pegar, tem que deixar alinhado todas as coisas, e você joga para que a rede ela caia abrindo, né? Aí está com a rede rasgada, está com a rede furada. Aí puxa, nem bota velha vem. Se viesse uma bota, eu não teria uma utilidade, não sei, mas é preciso a gente parar e aquietar um pouco. É preciso aquietar-se um pouco. O salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tá bom, pastor, eu vou ficar quieto lá em casa, não vou nem vir na igreja. Não, é isso que o pastor está falando. Aquietar a ansiedade, sabe? Aquietar aquela, sabe, aquela impaciência das coisas que se espera, que ainda não consegue, olha para trás, meu Deus, estou lutando há tanto tempo, ainda não consegui nada. Aquietai-vos e sabei, diz o salmista, que eu sou Deus. Serei exaltado, eu serei exaltado. Há uma informação importante aqui do salmista. Deus está dizendo: eu serei exaltado. Não é você que será exaltado, não é para o seu próprio, para o seu engrandecimento, porque a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, porém Ele dá graça ao humilde. Deus está presente, Deus é socorro, é fortaleza, é refúgio, mas é um propósito último em todas essas coisas. Deus nos diz aqui: eu serei exaltado sobre a terra, eu serei exaltado entre as nações. Senhor, diz o último verso, dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Amém, irmãos? Quantos aqui têm certeza que Deus é socorro, fortaleza e refúgio? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Ele é. E a gente sabe que Ele não foi e nem Ele será. Os professores aqui presentes sabem, não é passado e não é futuro. Ele é presente no indicativo, Ele é socorro bem presente, refúgio e fortaleza. Quantos sabem que Deus está com você? Quantos têm certeza que Deus está com você? No trabalho
Deus está com você, o Senhor está conosco. Mas lá na família está assim, mas lá na vizinhança está assado, mas lá no ministério está assim, mas lá na igreja está assado. Mas saiba que Deus é e Deus está conosco. Ele está conosco, é socorro bem presente. E o que Deus quer é que as obras que Ele faz possam também se manifestar na sua vida, no tempo dele. Portanto, aquietai, sabei que o Senhor é Deus. Ele será exaltado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E Deus nos abençoe em nome de Jesus. E com esta fé e esta confiança é o que nós temos caminhado. Não pare, não deixe nada de parar. Porque a vereda do justo é como a luz da glória. Jesus não é estação, Jesus é caminho. Ele diz, eu sou o caminho. E caminho é para a gente andar. Estação 60, fica lá e fica olhando os outros que estão caminhando, os outros que estão avançando nas lutas e nas provas, como diz o hino antigo da Assembleia de Deus. A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Subo o morro, desço o morro, mas não largo a minha cruz. Vou caminhando, vou prosseguindo em busca ao encontro do Senhor Jesus. Aquieta o seu coração com confiança, com fé, com esperança, e seja, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, seja pois firme. Firme significa algo que não se move. Nós temos, quando falamos de bens, temos os bens móveis e os bens imóveis. Um bem móvel é o nosso veículo, por exemplo. Uma bicicleta, uma motocicleta. Um bem imóvel é a nossa casa. Ela está imóvel. E ser firme significa ser imóvel. Ninguém tira você da sua posição. Tentaram com Jó, Jó não saiu. Tentaram com Paulo, Paulo não saiu. Eu falei, eu sei quem tem o CRI. E ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu não saio. CRI, por isso falei, eu não saio da minha posição. Isso é ser imóvel, ser firme. Mas o pastor falou aquilo, seja firme. Você já tem vários pastores, daqui a pouco vai ter outro. Não, seja imóvel, seja firme. Paulo continua dizendo, seja firme, constante. Essa fidelidade que Deus espera de nós. Seja constante, seja regular. Às vezes todo mundo olha para o primeiro colocado, olha para o campeão, mas existem competições, por exemplo, como o rally, competições como o ciclismo, que quem vence é o cara que é constante, é a pessoa que é regular. Existem desafios pontuais, e de repente naquele desafio o cara ganha, o cara vai à frente. Mas às vezes a pessoa em 10 ganha 2, e o outro em 10 chegou 8 como segundo colocado. Nunca ganhou nenhuma, mas ele está ali sempre constante. Estou aqui, estou caminhando, estou caminhando, sempre constante. Mas é claro que Deus quer que você saia do segundo lugar. Porque Paulo diz, seja também abundante, firme, constante e abundante. Ser abundante significa fazer constante progresso. Procure se melhor a cada dia. Entrou um novo mês hoje, não foi? Não, hoje, 1º de setembro. Faça um desafio hoje. Olha, o que eu posso ser melhor em relação às coisas de Deus do que eu fui no mês de agosto? Leia um capítulo a mais da Bíblia por dia. Congregue um dia de culto a mais. Faça algum progresso. Faça algum progresso. É isso que a Bíblia nos ensina. Firme, constante e abundante. Sabendo que qualquer investimento, qualquer trabalho, qualquer esforço, qualquer dedicação não é vã diante do nosso Deus. Deus tem uma recompensa. E o Senhor Jesus diz lá no livro de Apocalipse, eis que presto bem, e o meu galardão é dele, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras, a sua caminhada, a sua perseverança. É assim que nós temos esta promessa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. O que você não alcançou até hoje, vamos ficar na posição de pé. Ontem teve culto da vitória, tivemos aqui orações, pedidos. Talvez alguns desses pedidos já tenham sido atendidos, mas se não, seja firme, constante, abundante. Deus é refúgio, socorro e fortaleza, e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Nós vamos já passar para o ato da ceia. Você que nos visita, a nossa irmã